Esse negócio das nossas histórias de antes moldarem a gente é bem real, né? Você passou por tanta coisa, por tanta carreira, e aí chegou esse método aí que tá na sua camiseta. Sim, Fala sim, pra sim. nós, fala pra Falo. quem não conhece sobre o método Pri Junqueira. Falo. Conta pra nós, Pri, de onde surgiu isso? Bom, acho que como eu já comecei falando, surgiu um pouco na faculdade, quando eu descobri que o ser humano não era só corpo. E na educação física eles cravam muito essa questão do corpo, do corpo, do corpo. E eu tive a oportunidade de já começar, na época da faculdade eu fazia a estética de grupo, a ginástica estética de grupo. E aí ali eu descobri um outro tipo de corpo, um outro tipo de repertório. A gente mexe muito o quadril na ginástica estética de grupo, que é o nosso centro do corpo. O core, ele não é só o abdômen e as costas, ele envolve o glúteo também. E aí a gente tem muitos movimentos ondulatórios, muitas flexões, extensões do tronco, torção. E ali eu fui me encantando por isso e começando a trabalhar a propriocepção. Tá bom? Hoje, propriocepção é um assunto bastante abordado. Com Porém, certeza. entretanto, todavia, contudo, quando eu comecei a escrever meu TCC, não existia nada. Então, eu tive que procurar na medicina, na fisioterapia, e isso foi me encantando. Eu fui falando, pô, que legal isso aqui. Ah, agora eu tô entendendo, se eu trabalhar isso aqui, eu consigo lidar com essa lesão aqui. E aí, Entendi. eu fui começando a fazer essas conexões. Eu falei, tá, então se eu trabalhar o meu core dessa forma, se eu trabalhar o meu quadril assim, eu consigo captar a sola do meu pé. E aí, agora eu entendi por que que meu quadril não tá mais fazendo essa volta, porque eu não tenho esse repertório aqui. E isso foi me levando a entender que esse repertório começa na nossa cabeça, Entendi. que é a questão da mente atrelada com o corpo. O quanto a gente pode modificar o nosso corpo pela nossa mente e o quanto a gente pode modificar a nossa mente pelo nosso corpo. Como eu comecei muito cedo a dar aula, né? Eu tinha, acho que uns 16 anos quando eu comecei com a minha primeira turma de ginástica rítmica para criança. Inclusive, às vezes eu tenho umas aluninhas que eu olho e falo, eu conheço você de algum lugar. Ela, não te conheço. Eu falo, eu te conheço, fala seu nome. Aí eu falo, eu te dei aula, não sei o que. Ela, meu Deus do céu. Eu, tipo, tinha 4 anos de idade, Sim, sabe? sim. Então, eu comecei muito, muito cedo a dar aula para criança. Claro, reproduzindo o que faziam comigo. E aí, eu fui percebendo quais eram essas lacunas da reprodução. Perfeito. E aí eu comecei a entender que nem todo mundo gostava dessa metodologia que a gente tinha antes, que era muito essa coisa da escola. Eu te dou, você aprende, eu te dou, você aprende. Muitas vezes a pessoa precisa da pesquisa corporal também. E às vezes até o meu aluno não percebendo, eu faço isso perguntando, questionando, trazendo alguma coisa, trazendo um exercício diferente, assim como a ginástica estética de grupo entrou na minha vida. A ginástica estética de grupo me mostrou que eu poderia ter um repertório diferente de movimentação de corpo. E com esse repertório diferente de movimentação de corpo, eu comecei a entender que eu também poderia trazer formas de ensinar diferente. Entendi. E eu fui percebendo que a galera não curtia fazer academia. E antes, né? Hoje é mais comum. E antigamente as pessoas realmente não gostavam de academia. E eu não me sentia dentro de uma academia também. Eu lembro até hoje, ai que vergonha. Eu tava fazendo supino e tal, fui tirar o meu peso. Na hora que eu tirei a barra de um lado, os outros Tombou do pesos outro? tombaram do outro. O que que é isso? É uma juvenil, né? Era Uhum. isso, entendeu? Eu vim do esporte, eu não vim da academia. Então, nunca ninguém me ensinou isso. Eu aprendi muitas coisas na raça, muitas coisas observando. Claro que isso é uma coisa besta, né? Mas, assim, até isso que às vezes é bobo, a gente não Entendi. sabe fazer. Porque, às vezes, o que é fácil, bobo pra você, pra mim Claro, não pra você não é. é. Óbvio, tá tudo bem. E eu comecei a observar aquelas pessoas na academia e falava, gente, mas as pessoas não gostam de estar aqui. Por quê? E quando eu vim trabalhar em São Paulo, eu dava uma aula que, cara, essa aula começou a lotar demais, que era uma aula de recreação. Porque eu vim da recreação também, né? Eu trabalhei 8 anos com recreação. E assim, não era só uma questão de que lotava a aula, é que as pessoas se divertiam. Pode crer. E eu comecei a olhar minhas aulas de bike, eu tinha fila de espera, eu tinha 3 aulas de bike, uma em seguida da outra, eu tinha fila de espera em todas. E eu falava, cara, por que isso acontece? E eu fui me questionando, eu falei, cara, pera, repertório motor diferente, que é aquilo que a ginástica estética mostrou pra mim, a forma de abordagem diferente e a parte do teatro que eu trazia, que era o negócio do show, que mesmo nas minhas aulas de alongamento, eu trazia todo um ambiente para aquilo. E eu gosto muito de frases, então eu trazia frases para as pessoas pensarem na vida. Eu comecei a trazer tudo isso. É muito amplo tudo isso que eu tô falando, porque realmente minha metodologia é uma coisa que não é só corpo. É uma frase que traz e faz você questionar, é um repertório diferente corporal. E eu fui unindo
Dei aula já de balé na vida, dei aula de ginástica, dei aula de lutas, dei aula de esportes de quadra, basquete, futebol, handball, musculação, aula de glúteo, aula de abdômen. E eu fui trazendo isso e coloquei tudo na minha metodologia, que é uma metodologia que tem um repertório motor muito vasto. A gente trabalha desde levantamento de peso olímpico, desde ginástica, desde balé, desde movimentos de corrida, esportes de quadra. A gente traz muito a parte lúdica, que é da recreação. A gente tem uma semana que a gente só faz brincadeira. A galera se diverte. E é isso que é importante, porque nós somos seres que unimos o corpo, a mente, as emoções e as relações. Então, a gente tem a relação ali na brincadeira, a gente tem a emoção que não é só, vamos lá, 3 séries de 10, sabe? Uma coisa chata, né? E aí eu fui moldando nisso algo em que a pessoa treine de verdade, que faça realmente um trabalho de força, mas que também tenha uma outra semana que ela consiga extravasar, que consiga fazer outras coisas, que consiga dar risada do que ela tá fazendo. O quanto é importante cair e levantar. E aí depois eu abordo isso no final e falo, gente, vocês perceberam o quanto é importante cair e levantar? Porque a gente faz esse movimento na vida e a gente cada vez mais, a gente não cai e aí a gente tem mais vergonha de cair no meio da rua. E, cara, é uma coisa normal a criança. Você tem uma filha, quantas vezes ela cai e levanta? Não é? E por que a gente não pode cair e levantar e não ficar envergonhada? Né? Tipo, é isso. Hoje, na hora do almoço, meu cartão não tava passando, ele teve que pagar o meu almoço. O cartão não tava passando, galera, ó. Aí quando eu paguei lá apareceu. Aí ele funcionou depois. Fica ligeiro. Mas olha só, e aquele momento eu fiquei com vergonha, tipo, e não é algo que a gente precisa ficar com vergonha. Não, imagina. São coisas que acontecem, como cair e levantar, entendeu? E outro, o Wi-Fi lá não tava pegando, não era culpa sua, não era uma coisa que você tava dando um Miguelson, que nem eu falei, você tava brincando, né? Eu lembro que eu mandei a mensagem pra Tuane que eu tinha chegado, a mensagem chegou só quando eu estava aqui, porque lá não tava funcionando, mas tudo bem, faz parte. Mas eu acho que a brincadeira, a recreação, ela é tão importante porque ela nos traz os momentos reais da vida. A brincadeira, ela mostra quem você é de verdade, porque quando você tá jogando, você não consegue mentir. Sim. Você não consegue fingir. Aqui a gente tá aqui, nossa, podcast lindo, maravilhoso. Mas quando a gente tá jogando, não. Você é quem você é de verdade. A não ser que você tenha uma sabedoria muito exata e consiga se controlar ali no momento. Não mas sou é esse cara, desafiador. não, É desafiador. não. Né? Então, assim, quando você tá brincando, você é você mesmo. Então, depois que a gente faz uma brincadeira lá no meu espaço, enfim, na minha metodologia, a gente fala, vem cá, vamos aprender sobre isso. O que aconteceu aqui agora? Sabe? Muito da hora. É muito legal. Estou curioso de conhecer. Eu vou legal. lá conhecer, hein, Carlão? Pensou que legal, mano? Top demais, Eu sou suspeita, cara, né? bacana. Mas eu amo. E quando você viu, Pri, que o seu método, ele de fato muda a vida das pessoas, teve algum insight? Mas alguma pessoa que você falou, cara, olha isso, que foda. Teve alguém que você, algum momento assim? Eu não sei se... acho que sim. Acho que sim. Agora veio um momento na minha cabeça. Mas eu acho que transformar é muito mais do que transformações corporais rápidas. Porque acho que assim, hoje transformar tá muito ligado a quanto peso você perdeu em quanto tempo, sabe? E não é só sobre isso, né? Acho que transformar tem a ver com o que a gente tá falando agora. Nós estamos brincando e as pessoas estão sorrindo. Então, assim, ali eu já transformei a vida da pessoa naquela hora. Eu gosto muito de frases, então no meu espaço a gente tem mais de 20 frases nas paredes. Parece um monte de tatuagem. Tem no teto, do lado, assim, é incrível. E aí tem uma frase, sorria para a melhor hora do seu dia. Então, se eu fizer da sua hora ali, treinando comigo, a melhor hora do seu dia, pra mim já é uma transformação. É que a gente não dá valor pra esses pequenos momentos, mas as transformações, elas são diárias, pra virarem grandes transformações depois. E toda essa questão de sinapse que a gente faz no meu espaço, de falar uma frase, de jogar uma pergunta, de questionar, de te tirar da zona de conforto, ela já faz você mudar o seu corpo. Ela já faz você mudar a sua postura. Então, se a gente tá aqui, eu falo assim... dá um sorriso. Aí, tá vendo? Já sorriu. Sim. Entendeu? Então, só essa troca que a gente teve, né? Porque é a troca do rapport. Nós somos seres que imitamos o outro. Isso já é uma transformação pra você. Porque você falou pro seu cérebro que você tá feliz agora. Sim. Nesse pequeno sorriso. Teve um dia que eu acho que
Eu fiquei muito feliz. E, assim, esse dia eu fiquei tão feliz que eu gritei tanto que eu perdi a voz. Que eu tinha uma aluna que ela queria muito fazer um double under, que é passar a corda duas vezes. Pelo mesmo salto, que a gente chama no Brasil de duplo, né? Salto duplo com a corda. E aí ela tava tentando, até o dia que ela conseguiu, ai meu Deus, conseguiu. E começou a fazer direto, assim. E, nossa, as duas saíram pulando. E eu falo que essa minha aluna é minha aluna diamante. Eu vi essa aluna conhecer o marido dela, eu vi ela casar com o marido dela. O dia que ela ficou grávida, e ela tava no escuro, assim, da minha sala, eu entrei, eu tomei um susto, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ela começou a chorar, eu tô grávida. Eu falei, mas tá tudo bem, né? Você é casada, tem mais de 30 anos. Ela, eu sei, mas tô me sentindo uma adolescente. Então, assim, essa pessoa, eu tenho certeza que eu transformei a vida dela. Que legal. Por um longo, assim, eu vi, até me emocionei agora, mas, assim, por algumas conquistas corporais que ela teve, inclusive de entrar no casamento, até hoje ela fala, nossa, eu lembro as aulas do casamento, o quanto a gente trabalhou postura, o quanto a gente trabalhou toda uma questão que a gente faz, né, que é da barriga negativa, que melhora a postura, o quanto que você me ajudou na hora do parto, ela que me incentivou a fazer curso para gestante, então hoje eu tenho especialização em gestante por conta dela. Aí você vê que é uma coisa de troca, né? Eu transformei, mas ela me transformou também. Então, assim, essa minha aluna, ela é uma aluna diamante. Na sua concepção, Pri, quais são os bloqueios que você acha que as pessoas têm que faz elas fugir da atividade física? Bloqueio? Eu acho que não. Eu acho não. Hoje eu tenho certeza que são os padrões que a gente vive. Então, você constrói um padrão que não te permite fazer exercício físico. As pessoas falam sobre tempo, as pessoas falam sobre... meu filho... elas jogam a culpa, né, em outras pessoas... Mas, é o que eu falei, culpa, desculpas e justificativas não te levam a lugar nenhum. O que acontece é, a pessoa ela entrou tanto num padrão, num modo de vida, que ela tá numa alienação que ela não consegue sair daquele fluxo. Entendi. E por mais que ela queira, ela não consegue avançar, porque tudo puxa ela para trás. Perfeito. Aí ela vai dar desculpas, falando que é o filho, falando que é o tempo, falando que ela tem que resolver muitas coisas, que ela tenta organizar a agenda e não consegue. Mas é melhor eu ter o meu marido falando assim, poxa, amor, você precisa fazer exercício físico. Porque isso quer dizer que ele tá me dando atenção. Por mais que pareça esquisito isso que eu tô falando, é uma forma em que meu marido está me dando atenção. Me falando, poxa, você precisa fazer exercício físico. É muito mais fácil eu continuar comendo besteira, que é o padrão que eu aprendi, que é um hábito que eu aprendi, do que falar, tá, o que eu preciso fazer para mudar isso aqui? Porque é difícil a gente mudar. Sim. Você trocar o seu padrão, você tem que mudar uma coisa. Só que quando uma coisa muda, tudo muda. Por exemplo, você tinha vários amigos. Aí, vocês iam pra balada sempre. Você conheceu a Tuane. Aí, você já não vai mais pra balada todo dia com eles. Sim. Né? Isso é legal pros seus amigos ou chato? Sim, nesse caso seria chato. Porque eles vão querer o Celo na balada. Entendi. Então, assim, uma coisa mudou. Só que ela interferiu nas suas outras relações. Lembra que eu tava falando das relações? Então, assim, você vai ter uma resposta corpo. Quero trabalhar meu corpo. Comecei a trabalhar meu corpo. Para trabalhar meu corpo, eu atingi minha mente. Beleza. Tô mudando minha forma de pensar aqui, porque agora eu tenho disciplina para ir na academia sempre. Aí, para ter disciplina, quer dizer que eu também tô mudando meu emocional, tô me sentindo melhor e tal. Só que isso vai impactar onde? Nas minhas relações. Quando uma coisa muda, tudo muda. E aí, toda essa mudança de estrutura vai impactar nos padrões das pessoas que estão perto de você também. Excelente. Algumas pessoas vão falar, pô, que da hora, Marcelo não sei o que lá. Pô, que da hora. Eu entendi. Marcelo não tá lá agora com namorada. Ou, pô, que saco. Então, assim, isso vai gerar também em você algumas frustrações, que você vai desapontar pessoas e vai deixar pessoas legais. Então... Eu senti muito isso quando eu saí dos shows e fui pro seguro. Porque eu saí de um mercado totalmente diferente do que eu faço hoje há 10 anos. Então, foi isso. No começo, muitos nem acreditavam, né? Os amigos falavam, mano, pô, você tá de terno aí, velho? Cadê o Crocs? Cadê os shows? E aí, com o passar dos anos, começaram a ver que eu tava me dando muito bem no negócio e começaram a entender que eu tinha deixado o show, não digo de lado, porque uma vez humorista, sempre humorista, mas deixar de viver daquilo pra hoje viver de um propósito totalmente diferente na minha vida, que eu sou apaixonado, que é o seguro de vida. Então, assim, eu senti muito isso na pele, de mudar
a concepção das pessoas em relação a você. Hoje as pessoas que me conhecem pela Prudential, pelo seguro, não tem nem noção que eu era humorista, por exemplo. Quem me vê hoje falando de carreira, fala, mano, não é possível que você veio do show. Mas quando a pessoa que já não me conhece fala, mas a gente conhece você, não adianta. Então é muito isso de mudança de postura, mudança até de amizades mesmo. Você acaba vendo quem que é realmente seu amigo em várias situações. O que você falou é bem reflexivo mesmo. E aí a gente entra na pergunta, quem é você para trabalhar com Prudential? Quem é você para merecer esse trabalho? Pode crer. Quem são as pessoas à sua volta agora? Então, tem muito mais a ver com o que eu estava falando, né? Voltando para a pergunta original. Sim. Que é, por que as pessoas não vão fazer exercício físico? Porque a crença de identidade, a crença de merecimento e a crença de pertencimento não fazem elas quererem fazer exercício físico. Porque elas acham que elas não merecem se cuidar. Porque elas não se sentem pertencentes. E aí veio toda a questão do meu método. Como fazer essas pessoas gostarem de pertencer esse ambiente. Porque tem ambiente que você se adequa e tem ambiente que não. Aí, por exemplo, você entra no meu espaço hoje. Primeiro que a gente faz aula descalço. Então, toda essa questão de aterrissar o pé no chão, isso faz a gente ser igual, porque meu tênis não é melhor do que o seu. A gente tem o pé, a sola do pé. A gente ativa mais os neurotransmissores. Então, na sola do pé, na palma da mão, na boca e nos olhos, é onde mais a gente sente o mundo. Por exemplo, cai um fiozinho de cabelo no seu olho, você já quer tirar. Porque são os neurotransmissores falando, tem alguma coisa errada aqui, tira. Então, nossos pés, eles entendem o mundo. Então, a gente faz aula descalço. A gente tem ventilação cruzada, a gente não tem ar-condicionado para não fazer mal pro pulmão. Entendi. A gente não tem espelho para as pessoas não ficarem se comparando. Você é você lá dentro. Cara, você animal. Pensou em todos os detalhes. Exato, todos os detalhes. Nossa, muito bom, velho. Ei, Carlão, que beleza. Vamos ter que ir pra lá conhecer, mano. É muito gostoso. Que isso, cara. E tem mais gente comentando aqui, Carlão. A Gabi, falar pra você, a Gabi tirou essas horas pra assistir o podcast. Obrigada, Gabi. Amo você. Ninguém incomode a minha amiga Gabriela. Gabriela, né? Gabriele. Tem várias Gabriela. A Gabriela mandou assim, para de me dar insights à distância, Priscila. Porque tudo que tá falando é dando insight. Aí o X-Max mandou, sou a Maiara. O X-Max e a Maiara. Maravilhoso. O X-Max e a Maiara. Maiara mandou, fizemos ginástica rítmica em alguns momentos da vida. Top, Maiara. Um beijo pra você também. Aí a Fran Santos mandou, Pri, sua linda. Você brilha muito no palco. Parabéns por ser essa profissional de excelência em tudo que faz. Beijos, Fran, da Bravo, entre parênteses. A Fran. Agora sim. Porque eu pensei... Assim. Não, na hora que ela falou Fran, eu achei que fosse a nossa... Porque eu ia falar, inclusive, todas essas ideias que me ajudou muito foi a Fran, arquiteta. Que ela treinava com a gente, mas agora é a Fran da Bravo. Ainda. Não participou. Tá aqui. Cadê a Fran? Arquiteta? E mais um comentário aqui da senhora Tuane Beckert, vulgo esposa do apresentador. Mais um episódio top, Manu mandando muitos beijos pro papai e pra titia Pri daqui. Depois quero videozinho, amor. Tamo ao vivo, a mãozinha da Manu aqui. Beijo, meus amores, amo vocês. Que da hora, tá muito gostoso esse episódio, velho. Tá muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. E vamos falar agora de investimento nesse tipo de treino. Por que você acha que as pessoas têm que investir nesse tipo de treino? Fala pra gente. Qual tipo de treino? Esse tipo de treino seu mais livre, sem aparelhos, sem a gente tem aparelhos tênis, ou com aparelho. Mas que não seja aquela coisa de academia, 3 séries de 10, descansa um minuto. Por que você acha que essa pessoa que tá em casa assistindo a gente, pode falar com ela que tá ali, inclusive, por que essa pessoa tem que conhecer o método Pri Juqueira e investir nesse tipo de treino, Pri? Porque eu acho que a academia não foi feita. O que é? Não, merchanzão maroto seu. Aproveita, mulher. Vou fazer um corte da hora. Por quê? Por quê, Pri? Por quê? Porque nem todo mundo se identifica com a academia, nem todo mundo se identifica com aquele lugar. Eu mesma não me identifico. Às vezes eu entro numa academia, a pessoa te olha de cima pra baixo e aí ela compara a sua roupa, aí ela compara seu corpo. E nós somos seres humanos antes de cuidar da nossa saúde. Sim, então, assim, pra mim, essa é a primeira regra. É todo mundo... Estamos aqui para entender primeiro dentro da gente, para depois cuidar da parte de fora. E a minha metodologia, ela é uma metodologia muito vasta. Eu não gosto muito de levantar peso. Beleza, só que uma semana você está levantando peso e na outra semana você está fazendo algo divertido, engraçado, perto da recreação, que vai te estimular também a parte do cardio. E
uma coisa que eu me preocupo demais é trabalhar todas as habilidades do corpo. A gente trabalha a coordenação motora, porque quando a gente envelhece, a gente não precisa só de músculo. Porque as pessoas estão sempre muito preocupadas, quando você ficar mais velho, você precisa de músculos para se levantar. Mas você vai também precisar de mobilidade, para limpar o seu bumbum. Para você tomar um banho sozinho. Então, assim, a gente precisa de mobilidade, que é algo que a gente trabalha. A gente precisa de agilidade. A gente vai perdendo a velocidade do nosso corpo. Essas habilidades, elas são fundamentais para o nosso corpo, além só da musculação clássica, que é levantar peso. E eu não estou falando mal da musculação clássica. Ela é importantíssima, só que ela não é exclusivamente importante sozinha. As outras modalidades também são importantes. E uma coisa que a gente perde muito, que as pessoas chamam de reflexo, mas não é reflexo, é tempo de reação. Então, você age, opa, vai cair o copo. Opa, vou torcer meu corpo. Opa, vou cair. Como é que eu me defendo? Tem muita gente que não gosta, mas o burpee é um dos movimentos mais importantes. Burpee é o que pula, abaixa, levanta, tal. Burpee. Porque o burpee, ele simula uma queda, na verdade. Você coloca a mão no chão para não cair, você se empurra e fica em pé de novo. Nisso, é verdade. Então, isso... Na neurociência, a gente trabalha de uma forma para que você entenda que todo movimento, ele tem também uma atuação e um direcionamento na sua vida. Ele não é tipo, tô fazendo por fazer. Por que estamos fazendo isso? Entendi. Isso é muito importante. E isso potencializa o exercício no seu cérebro. Tanto para você ficar mais forte, quanto para você ficar mais ativo, as suas articulações ficarem mais atentas, para que você, depois que você simule isso, você já está preparado para não cair. Escorregou, opa, eu já sei fazer esse movimento. Animal. E por isso que eu acho que minha metodologia é importante também, porque a gente tem esse ponto de, peraí, eu não estou só fazendo aqui um supino... Entendi, pode sabe? crer. Não tô só fazendo um agachamento, não pensando na forma como eu vou utilizar pra minha vida isso. Caraca, O exercício físico precisa ser pra utilizar a vida.